Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um Quizzers. Hoje a gente vai desvendar um segredo super interessante sobre a África. Se preparem, porque vamos descobrir por que ela é chamada de o continente espelhado. Então, para começar, eu já lanço uma pergunta. Alguém aí já ouviu falar que a África é um continente espelhado? Parece meio esquisito, né? Mas podem ficar tranquilos que até o final dessa nossa conversa tudo vai fazer o maior sentido. Ok, então vamos lá mergulhar de cabeça nesse mistério. Porque, afinal de contas, o que isso quer dizer? Como assim um continente inteiro pode ser espelhado? Bora descobrir isso juntos. A palavra-chave aqui, pessoal, é espelhamento. É basicamente o nome que a gente dá para essa característica super única da África. Pensem assim, os climas e as vegetações se repetem de um lado e do outro, como se fosse um reflexo no espelho, sabe? Ao norte e ao sul da linha do Equador. Tá, mas aí vem a grande pergunta, né? Por que isso acontece? O que causa esse fenômeno tão simétrico? Qual é o segredo por trás dessa organização toda da natureza? E a resposta? Olha que interessante, não tem nada a ver com mágica, e sim com geografia pura. É tudo uma questão de onde o continente está localizado no nosso planeta. E o grande protagonista dessa história toda é uma linha imaginária que todo mundo aqui conhece muito bem. A linha do Equador. Ela funciona como se fosse o grande divisor. Ou melhor, o centro desse espelho. Pois é, aqui está o pulo do gato. A África é cortada pela linha do Equador bem no meio, quase que perfeitamente. Isso acaba criando duas metades, a norte e a sul, que recebem a luz do sol de um jeito muito parecido o ano inteiro. E olha só, aqui a gente consegue ver a prova disso na prática. Reparem bem como os climas se espelham. Se a gente tem um clima tropical ao norte do Equador, o que encontramos ao sul? Isso mesmo, o mesmo clima tropical. E essa lógica se repete para o clima desértico e para o Mediterrâneo. É uma simetria impressionante, né? E como uma coisa leva a outra, o clima acaba definindo a vegetação, certo? Então, essa simetria toda permite que a gente faça uma viagem incrível. Pensem comigo, vamos sair do centro úmido do continente e ir em direção às pontas mais secas, tanto para cima quanto para baixo. Então vamos nessa jornada. Bem no meio, lá na linha do Equador, a gente tem o clima equatorial, com aquela floresta bem densa e úmida. Se a gente se afasta um pouquinho, chegamos no clima tropical, onde ficam as famosas savanas. Indo mais longe ainda, o clima vira semiárido, com as estepes. E lá nas pontas, temos o clima desértico, onde quase não tem vegetação. E o mais legal de tudo, esse padrão se repete idêntico para o norte e para o sul. É o espelho em ação. O exemplo perfeito disso que a gente está falando é o Sahel. O que é o Sahel? É uma faixa de terra gigantesca que fica logo abaixo do deserto do Saara. Ela funciona como uma área de transição, sabe? É exatamente ali que aquele deserto super seco começa a se transformar aos pouquinhos na paisagem mais verdinha das savanas. Beleza, acho que já deu para entender bem essa ideia do espelho de climas e vegetações, né? Mas e o chão que sustenta tudo isso? Vamos dar uma olhada agora em como é a base do continente, ou seja, o seu relevo. Muita gente pensa que a África é toda plana, tipo uma planície gigante. Mas a verdade é que a forma de relevo que mais tem lá são os planaltos. Imagina só, grandes áreas bem altas e com o topo mais ou menos reto. E claro, essa altitude toda também influencia no clima e na vida que existe por lá. Muito bem, depois de toda essa exploração, que tal a gente testar o que aprendemos? Chegou a hora do nosso desafio. Se preparem, hein? Vamos lá. Primeira pergunta. Qual o nome da característica de repetição dos climas e vegetações na África? É a letra A, espelhice, ou a letra B, espelhamento? Valendo! E a resposta certa é letra B, espelhamento. Exatamente. É esse o termo técnico que a gente usa para descrever esse fenômeno incrível de simetria da natureza africana. Segunda pergunta na tela. O que causa o espelhamento na África? É a linha do Equador? Ou a B, a influência dos oceanos? Pensem bem. A resposta correta é a letra A linha do Equador. É a posição dela, bem no meio do continente, que organiza tudo de forma simétrica. Isso aí, mandaram bem. Vamos para a terceira. Qual a vegetação que a gente encontra no clima tropical africano? Seria a A, savana, ou a B, floresta equatorial? Isso mesmo, a resposta é a letra A, savana. Aquelas planícies enormes, cheias de vida que a gente vê nos documentários, sabe? Esse é o cenário típico do clima tropical africano. E para fechar o nosso desafio, a afirmação
os planaltos são a forma de relevo dominante na África está verdadeira ou falsa? Verdadeiro, com certeza. Como a gente viu, a maior parte do continente é formada por essas grandes áreas mais altas. Parabéns para todo mundo que acertou todas. E agora, para fechar com chave de ouro, um desafio final para ser respondido aí nos comentários. A pergunta é: que tipo de vegetação não existe na África? Tundra ou savana? Deixem a resposta aí embaixo que eu quero ver quem acerta. E é isso, pessoal, terminamos a nossa viagem pelo incrível continente espelhado. Se foi legal desvendar esse mistério da geografia junto comigo, não esquece de deixar aquele like, tá? E claro, para não perder as próximas aventuras, siga o canal e ative o sininho das notificações. E se ficou qualquer dúvida, já sabe, é só deixar nos comentários. A gente se vê na próxima. Tchau!